reiterar, porque de repente alguém está acompanhando a sessão a partir desse momento e não viu o que aconteceu antes. O relator e os membros da oposição deliberadamente se ausentaram daqui para não ouvi-los. A ausência do relator e dos demais membros da oposição nessa CPI, que desde o começo, eu tenho dito, tem pré-julgado, tem uma sentença debaixo do braço, desqualifica ainda mais o relator, esses membros, e vai desqualificar o relatório quando for apresentado. Porque para emitir um juízo de valor sobre determinada matéria, você precisa colher provas, analisar essas provas, submetê-la ao contraditório. É o devido processo. Mas quando optam, escolhem agir como agiram, perde-se a imparcialidade para a condução do inquérito. E aqui nós estamos diante de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O delegado não escolhe as provas. O procurador não pode escolher. Então, mais uma vez, lamentar, porque a comissão tem um relator que se ausenta para não colher provas. Dizer, presidente, que com a ausência do relator, considerando que o trabalho da CPI é investigar, negar o exame de provas, quaisquer que sejam elas, é nulificar o trabalho investigativo. É como se um delegado de polícia ou promotor de justiça negasse a colheita de uma prova por ser ela contrária ao seu intento investigativo. É exatamente isso que nós temos aqui. A tentativa deles de obstruir o depoimento dos convidados não pode ser feito em uma investigação de qualquer natureza. Nós estamos no meio de uma investigação. Eles não querem ouvir aqui representantes de farmacêuticas, de laboratórios, para poder tratar sobre medicamentos, sobre protocolos, não é isso? Ora, não teriam que ouvir quem produz ciência, quem pensa sobre isso, quem entende sobre isso? Eu não sou médico. Essa ausência deliberada macula, nulifica, deslegitima os atos do relator e dos membros da oposição. Presidente, antes de iniciar a minha indagação aos convidados de hoje, eu, como não sou membro efetivo e nem suplente da CPI, queria solicitar a alguém que protocolasse um requerimento para que se discutisse a destituição do senador Renan Calheiros da relatoria dessa CPI. Por uma razão muito simples. Tudo aquilo que debatíamos antes do início dos trabalhos, sobre a sua suspeição e o seu impedimento, discutíamos, então estávamos na teoria, a CPI não tinha começado ainda, já se confirmaram com casos concretos, reais. O que aconteceu hoje, essa postura do senador Renan Calheiros em especial, de se levantar da CPI em desrespeito não apenas às pessoas que estão aí hoje para falar e que estão dando uma aula para o Brasil, mas em desrespeito a todos os membros da CPI e em desrespeito ao Senado Federal. Uma postura como essa é reprovável, é a comprovação, a constatação, o carimbo na testa de que ele não tem a menor possibilidade de continuar nessa relatoria. Não é à toa que já se fala em Brasília, presidente Marcos Rogério, o senhor já deve ter ouvido também, o Renan Calheiros sendo chamado de Renan Delanhol. Aliás, deve estar dando inveja ao Deltan Delanhol pela sua metodologia, como conduz os trabalhos aí nessa casa. E quais são os casos concretos e novos? Por isso que eu entendo que a discussão tem que se retomar. Primeiro, hoje, a sua postura de se levantar e sair da CPI é um caso concreto de que ele não atende a um requisito básico de alguém que tem que formatar um relatório final, que se equipara a uma decisão judicial, por exemplo, que vai ser discutida em seguida pelo colegiado. É claro e evidente que ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos
antes de começar a CPI, e hoje está mais a prova de que era isso mesmo, que ele não tem a menor condição de continuar na relatoria, porque o princípio do contraditório, presidente, o senhor também é advogado, é um preceito básico, constitucional, que torna, e ao ser desrespeitado, torna qualquer relatório ou qualquer decisão absolutamente nula. E com relação ao seu impedimento, discutíamos do seu interesse pessoal em fazer parte da CPI, em especial de ser relator de uma CPI, por causa do seu filho, que é governador do Alagoas. Pois bem, foi ontem ou anteontem, não lembro agora, ele vota pela não convocação do senhor Carlos Gabas, que é o secretário do Consórcio Nordeste, que comprovadamente fez uma compra fraudulenta. Gastou 48 milhões de reais para comprar respiradores de uma empresa fantasma e que não entregou os respiradores. Está constatado, está evidenciado, é um crime. Um crime que a CPI deveria, em sua grande maioria, estar interessada em investigar. Mas o senador Renan Calheiros, para proteger seu filho, dando a prova real, a prova concreta de que ele está impedido para exercer essa função de relator da CPI, e todo o Brasil assistiu atônito.